Olá e boas-vindas a esta análise detalhada trazida pela Ford College, certo? Vamos direto ao ponto. Tentar extrair dados realmente úteis de artigos de pesquisa acadêmica muitas vezes é como tentar garimpar ouro num rio lamacento. É confuso, demora uma eternidade e, na maioria das vezes, o que sobra na peneira é só cascalho, não é mesmo? Mas hoje, a nossa meta é mudar esse jogo. Vamos construir uma verdadeira linha de montagem. A ideia é pegar aquela matéria-prima caótica das inovações de pesquisa da Solana e transformá-la num projeto claro, rigoroso, com aquela precisão de engenharia, sem depender de achismos. Vamos usar um método superestruturado que organiza e refina as informações direto da fonte. Dando uma olhada rápida na nossa planta baixa de hoje, o processo passa por 6 etapas. Introdução à síntese, o pipeline de evidências, nosso fluxo de trabalho prático, a etapa de pontuação e priorização, o plano de síntese em si e, por fim, a conclusão e os próximos passos. Um processo bem mecânico e de alto rendimento. Então, vamos ligar as máquinas. Seção 1. Introdução à síntese. De dados brutos a um projeto base. Para essa engrenagem funcionar direito, precisamos lembrar dos materiais que já coletamos lá atrás, focados na avaliação de impacto e desempenho comparativo. Essa é a nossa matéria-prima. E isso ilustra muito bem o nosso grande objetivo aqui. Afinal, não adianta nada ter planilhas e mais planilhas entupidas de métricas brutas, certo? Uma medição que funciona de verdade exige que a gente destile essas evidências e transforme tudo isso em afirmações-chave, afirmações que aguentem qualquer debate técnico profundo. Precisamos documentar o que é incerto, destacar o que ainda não sabemos e deixar tudo preparado de um jeito que a futura revisão por pares seja absurdamente eficiente. É literalmente transformar a dúvida numa documentação precisa. Avançando para a nossa seção 2, o pipeline de evidências, a engrenagem principal do processo. Aqui entramos no coração da nossa fábrica. É exatamente onde o caos começa a fazer sentido. Dá só uma olhada nos 4 pistões do nosso motor. Primeiro temos extrair. A gente pega só o dado mais persuasivo e ignora completamente o ruído de fundo. Segundo, pesar. Damos uma nota de confiança metódica para esse dado, avaliando o peso real dele. Terceiro, compor. Pegamos esse dado já ponderado e formatamos numa afirmação bem direta. E quarto, sinalizar. Qualquer pergunta que ficar no ar ganha uma etiqueta de aviso com precisão cirúrgica. É quase mágico ver como aplicar esse ciclo extrair, pesar, compor, sinalizar reduz o cansaço mental. O que era uma montanha de anotações acadêmicas caóticas vira uma esteira de dados dóceis de prontos para uso. E olha, o detalhe absolutamente crucial nesta etapa é a proveniência. Pense nela como o carimbo de inspeção de segurança da nossa linha de montagem. A proveniência é aquele registro inquebrável de onde o dado veio. Quando a gente anota o título do artigo, a seção exata ou o número da figura, garantimos que qualquer revisor consiga rastrear a origem daquela informação em questão de segundos. Sem essa proveniência, a afirmação simplesmente perde o valor estrutural, ela desmorona. Para ficar mais claro, vamos ver a máquina trabalhando de fato. De um lado, temos aquela nota bruta, desorganizada, impossível de auditar com pressa. Do outro lado, o que sai do nosso pipeline. Uma afirmação perfeitamente estruturada, defensável, com níveis de confiança claros e evidências apontadas. A diferença de utilidade entre os dois é monumental. É literalmente a diferença entre um pedaço de minério cheio de terra e uma peça de metal polida e calibrada. O que nos leva à seção 3, fluxo de trabalho prático, operando o maquinário no dia a dia. Agora que já entendemos como o motor funciona, o foco muda para como operar essa máquina na prática. Trata-se de seguir um checklist operacional muito estrito. Primeiro juntamos todos os dados extraídos num único documento. Depois vem o pulo do gato, a normalização. A gente força as afirmações a caberem num molde de, no máximo, 1 ou 2 frases. Esse padrão universal é o que permite que dados vindos de artigos totalmente diferentes sejam medidos e comparados lá na frente de um jeito puramente objetivo. E então chegamos na seção 4, pontuação e priorização, a nossa rigorosa matriz de controle de qualidade. É aqui que a teoria sofre um teste de estresse matemático. Vamos imaginar 3 artigos hipotéticos para ilustrar. O artigo A traz um aumento na taxa de transferência, o throughput, sob uma carga controlada. A confiança nesse dado leva um 3, mas o impacto é 4. Aí vem o artigo B como a otimização de gossip que só foi vista em simulação. Confiança 2, impacto 3. E o artigo C? Esse entrega uma prova matemática formal sobre a segurança do consenso. A confiança vai para 4 e o impacto para o nível máximo, 5. Impressionante observar como dados acadêmicos, que costumam ser super densos, se encaixam de forma tão perfeita nessa matriz matemática estruturada. E claro, o resultado da matemática fala por si.
Quando a gente multiplica a confiança pelo impacto, o artigo C domina tudo com 20 pontos, deixando os outros dois bem para trás. Isso mostra com clareza o motivo de a segurança do artigo C ancorar de forma esmagadora toda a nossa síntese. Por mais otimista que seja aquele número de throughput do artigo A, a confiança baixa não deixa ele ter força para liderar o projeto. No fim das contas, os números não mentem. Entramos agora na seção 5, o plano de síntese, a revelação do projeto final. Nessa última etapa de montagem, os componentes que foram priorizados e inspecionados são mapeados no produto final, o plano de síntese de apenas uma página. Esse layout compacto é uma verdadeira obra-prima de eficiência. No topo, os principais insights formam a base. Logo abaixo, as questões em aberto mostram com total transparência o que ainda precisamos investigar. E para fechar, o plano de integração dita exatamente o que acontece a seguir. Essa única página funciona como a planta baixa definitiva, super pronta para a revisão técnica de todo o trabalho acadêmico, elegante e sem enronação. Finalmente, a seção 6, conclusão e próximos passos, nossa inspeção final da máquina. Olhando para esse documento finalizado, fica evidente que traduzir críticas acadêmicas pesadas num plano compacto e acionável foi um sucesso absoluto. Mas tem uma regra de ouro que precisamos levar adiante. É fundamental separar o nosso nível de confiança da afirmação em si. Nós nunca, jamais podemos confundir uma alegação ousada feita no artigo com a força real das evidências que a sustentam. Manter a proveniência sempre visível e ser absurdamente rigoroso na avaliação da confiança são os pilares que deixam um plano de síntese blindado contra qualquer escrutínio acadêmico. Isso nos deixa com uma reflexão poderosa para encerrar. Como esses insights, agora totalmente sintetizados, priorizados pela nossa máquina e com selo de altíssima confiança, podem alterar de forma fundamental a nossa compreensão atual da arquitetura da Solana. É uma base infinitamente mais sólida para se construir conhecimento. Para continuar aprofundando neste tema e explorar muito mais sobre as inovações em Web3, fica o convite para acessar o site Forge.college. Em nome da Forge College, um enorme agradecimento por acompanhar essa exploração passo a passo conosco. Até a próxima!